então a concentração das ofertas para as missões nacionais. Então, todas as ofertas levantadas hoje serão para missões nacionais. Depois do dia 14 de dezembro, teríamos, como nós já falamos a semana passada, o almoço solidário. Já se encontra lá fora fixada a lista das inscrições para os irmãos se poderem inscrever. Este almoço tem como objetivo a substituição do portão de ferro ali de fora. Então, eu convido os irmãos a inscreverem-se neste almoço para podermos, em conjunto, substituir o mais rápido possível o portão. Em termos de informações é só. E vamos. O dia para não esquecer o pastor e faz a ver. É bom a gente preparar para eles também, que eles puderem. É conveniente depois combinar com as pessoas que puderem estar presentes, então no dia 4, para poder fazer uma visita ao pastor Lídio, mas quem estiver presente, então, articular com o irmão João para se combinar assim. Vamos agora consagrar o nosso Euromissionário. Vamos cantar, quem puder ficar de pé, cantar em conjunto como o céu. Vamos agora visualizar um vídeo, porque novembro é o mês das missões nacionais, como eu já referi. Então vamos visualizar o vídeo da palavra do diretor de Missões Nacionais e Coordenação. Eu peço aos irmãos então para verem, ele vai falar um pouco
início à nossa campanha de missões nacionais com o tema Chamados a Viver a Fé que Transforma. É isso que nós gostaríamos, ao longo de todos esses meses, poder entusiasmar as nossas igrejas a compartilhar esta fé que transforma vidas, transformou a nossa vida e pode transformar outras vidas. O texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vivemos num tempo em que muitos procuram sentido, esperança e propósito. Portugal é um país cheio de história, de beleza e de fé, mas também cheio de pessoas que ainda não conhecem o amor transformador de Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus, fomos chamados a viver a fé que transforma, uma fé viva que alcança, serve e anuncia o Evangelho em cada cidade, vila e aldeia. Envolver-se na campanha de missões nacionais não é apenas a realização de um projeto, é também a expressão da nossa obediência ao chamado de Deus. É amar o nosso país como Cristo ama, é estender a mão aos que sofrem, proclamar a verdade aos que ainda não ouviram o Evangelho e ser luz onde há escuridão. Hoje, Deus continua a chamar a sua igreja, a mim, aqui, a todos nós, para vivermos a fé que transforma vidas, famílias e comunidades. Cada crente, cada igreja, cada oferta faz a diferença. Porque quando o povo de Deus se une, o Evangelho vai mais longe. Os desafios são grandes, mas o nosso Deus é maior. Juntos, podemos fortalecer igrejas, abrir novos campos missionários, apoiar obreiros e testemunhar a transformação que só Jesus pode realizar. Este é o tempo de responder ao chamado, de viver a fé que transforma, de investir no reino de Deus em Portugal. Levanta-te, ora, envolve-te, contribui, porque cada gesto de fé, cada oferta e cada oração são sementes de transformação, porque o Evangelho de Cristo continua a transformar Portugal. Eu peço ao irmão Mário para dirigir uma oração, então pelos projetos que são apoiados este ano nas missões nacionais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, neste momento, Senhor, nós te rogamos que sejas com todos os trabalhos que vão ser feitos, para anunciar a tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Senhor, ajuda os missionários e ajuda-nos a nós a proclamarmos a tua salvação. Nós te rogamos isto em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar do versículo Eu sou o caminho, a palavra e a vida. Jesus é a única maneira de chegar a Deus, que é a revelação completa da verdade divina e a fonte da vida eterna. O caminho é seguir os seus ensinamentos e o seu exemplo de vida. A verdade é Ele revelar Deus de uma forma completa e absoluta. E a vida é Ele ser fonte da vida eterna e plena. Só seguindo este versículo com confiança podemos vencer. Só olhando para Ele podemos alcançar a salvação e também dá-la a conhecer aos outros. É o que vamos entoar de seguida com o hino 579, olhando para Cristo. E convido os irmãos a ficar comigo. Oh,
Na busca por completar as nossas vidas, existem muitos caminhos que podemos seguir, desde religiões, desde filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, mas todas estas coisas podem afetar o rumo das nossas vidas. No entanto, nenhuma delas leva a Deus. Só existe um caminho, o único que tem a bênção e a honra dos nossos corações. Vamos em parte seguida, bênção e honra. Senhor.
a nossa alma possa bem dizer o teu nome, bem dizer que tu és o único Senhor dos Senhores, o Senhor das nossas vidas, Pai. E queremos te agradecer por tão grande dádiva que tu nos deste. Ó Pai, nesta hora, também queremos te agradecer e pedir por estes dízimos, estas ofertas. Ó Pai, que sejas tu, Pai, a nos orientar, a podermos aplicar bem estas verbas, que elas possam ir de encontro à beneficência, à manutenção dos templos, também das vidas dos missionários, Pai, que necessitam da nossa ajuda económica e também das nossas orações, Pai. Pedimos que sejas com eles e que os possas abençoar ricamente, a eles e às suas famílias. Em nome de Jesus Cristo, por isto pedimos e tu te agradecemos por perdão dos nossos pecados. Amém. Passa agora a palavra ao pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. É bom estar aqui com os irmãos e poder meditar na palavra. A Lélia leu um texto do Evangelho de João, capítulo 14. Os irmãos sabem qual foi o texto? João 14? Não, João 14. Diz assim: eu sou o caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É nesse texto que nós vamos refletir na vida. Vamos continuar, apesar de ser meio de missões nacionais, nós vamos refletir na vida desse apóstolo. Porque se nós desejamos, ou se nós queremos fazer missões, evangelização, nós precisamos saber como ser discípulos de Jesus. E eu creio que esse discípulo ensina muito. Eu tenho aprendido muito com a vida dos estudos dos 12 apóstolos. Nós vamos lá, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá. Senhor, é a tua palavra, é a tua resposta dada ao teu servo. Tu estás dizendo que tu és o caminho, tu és a verdade e tu és a vida. Por isso te pedimos, Espírito Santo, nos oriente, para que nós possamos compreender toda essa dimensão e possamos viver no caminho, na verdade e na vida, que possamos manifestar no nosso dia a dia, na nossa caminhada com aqueles que se encontram conosco, a verdade, a vida e o caminho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero colocar o tema dessa reflexão como o gênio. Depois os irmãos vão saber por que eu estou colocando o tema como o gênio. O texto diz assim: disse-lhe Jesus. Disse para quem? Se nós olharmos o versículo 5, nós vamos ver que ele está respondendo a Tomé. Diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Então, por causa disso, é que surge essa declaração de Jesus. E notem, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós paramos para estudar, para refletir sobre a vida daqueles que vieram a ser chamados apóstolos, que foram designados pelo Senhor, Tomé aparece como o gênio. E por isso alguns dizem que esse
não era o nome verdadeiro dele, e sim era uma alcunha, um apelido. A verdade é que nós sabemos muito pouco sobre esse apóstolo. Os evangelhos não dizem quando foi que ele se tornou discípulo de Jesus. Entretanto, sabemos que ele foi um dos primeiros seguidores do Mestre, porque ele era galileu e pescador. E a pergunta é: será que ele era irmão gêmeo de um daqueles que seguiram Jesus? O seu nome, ele é chamado, tem duas formas como ele é chamado no Novo Testamento. Uma é Tomé e a outra é Dídimo. E esse homem era um crente ousado, sincero, que nos ensina muito sobre a nossa trajetória, mas nos fala como o Evangelho é suficiente para mostrar alguém que está comprometido com a causa do Mestre. Ele é conhecido como gêmeo. Dídimo significa gêmeo. Então, teria ele um outro irmão. No hebraico, ele pode ser um nome pessoal, Tomé, mas também um apelido, uma alcunha. Nas igrejas de língua siríaca, ele foi chamado de Judas Tomé, ou seja, Judas, o gêmeo. Isso nós vemos num livro apócrifo de Atos de Tomé. Ele muitas vezes é chamado de Judas. Há muitas especulações sobre esse apóstolo, mas também lições maravilhosas sobre a vida dele. E quando nós estudamos as Escrituras, nós olhamos para as listas dos apóstolos nos Evangelhos, ele aparece lá. Ele foi escolhido por Jesus, ele foi revestido de autoridade, ele estava presente junto aos discípulos lá no cenáculo, em Atos 1:13. Ele também estava junto dos discípulos quando o Espírito Santo veio e os apóstolos começaram a pregar aquela multidão que estava ali. Mas sabe o que é triste? É que nós olhamos para Tomé e chamamos de um incrédulo. E chamamos de incrédulo porque ele virou para os seus irmãos na fé e disse: eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não creio. Caso nós dizemos assim, homem incrédulo, né? Mas nós não chamamos os outros de incrédulos. Tomé disse que para crer na ressurreição de Jesus, ele precisava ver Jesus. E por isso nós o chamamos de incrédulo. Mas pensem aqui comigo. Qual foi a resposta dos discípulos quando as mulheres falaram que Jesus tinha ressuscitado? Eles acreditaram ou duvidaram? Mas porque só Tomé é o incrédulo? Foi porque Jesus falou para ele: Tomé, tens que ser crente, tens que ser crédulo. Agora, o que ele estava fazendo que não estava junto aos seus irmãos? A Bíblia não diz. Então não adianta ficar fazendo especulação. O que nós sabemos é que quando Jesus apareceu, ele não estava presente. E por isso ele questionou. Em vez de chamarmos Tomé de um crente incrédulo, nós devemos chamá-lo de um crente sério, um crente que quer coisas comprovadas, realidade palpável, concreta, um crente que quer respostas, um crente que não tem medo dos questionamentos, que não tem medo de ousar, não tem medo de duvidar. Duvidar não é pecado. E olhando para a vida dele, que eu aprendo muito.
E a primeira lição que eu aprendo, nós temos que voltar para trás, está lá no capítulo 11 do Evangelho de João, que quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer investir a sua vida na caminhada com o Mestre e na evangelização, deve estar disposto a morrer pela causa do seu Senhor. Vejam o que ele diz lá em João, capítulo 11, versículo 16. Se esse homem era incrédulo, o que ele tem essa ousadia de dizer isso? Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. O contexto da passagem fala da morte e ressurreição de Lázaro. Entretanto, antes disso, Jesus esteve na festa da dedicação, onde os judeus desejaram apedrejá-lo. O Senhor saiu, se retirou do meio deles. Depois, recebeu a mensagem de que Lázaro estava doente, e foi dito: aquele a quem tu amas está doente. O Senhor não vai vê-lo imediatamente. Lázaro morreu. E aí os discípulos, diz Jesus: olha, vamos lá ver Lázaro. E os discípulos decidem ir ter com ele, mas ficaram amedrontados e disseram para Jesus, lá no versículo 6 do capítulo 11: Rabi, ou seja, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e tornas para lá. Notem que coisa interessante. Os discípulos dizem assim: tu vais voltar, e eles estão dizendo: olha, vai para a tua conta e obra, nós estamos aqui. E é Tomé, esse que a gente diz que é incrédulo, não é? E diz assim: vamos nós também para morrer com ele. Notem, a situação é de perigo, ameaça de morte. Estar na comunhão de Cristo é arriscado. Assumir-se como o seu discípulo é correr perigo de vida. Mas notem que é nesse preciso momento em que Tomé toma a palavra, é ousado, é corajoso, e diz: vamos nós também para que morramos com ele. Que coisa maravilhosa! Essa tinha que ser uma declaração de Pedro. Porque Pedro era aquele que tomava a iniciativa, mas aqui é Tomé. Essa declaração bombástica, que diz que o discípulo deve seguir as pegadas do seu Senhor, que o discípulo deve estar pronto a morrer pelo seu Senhor, deve estar pronto a morrer pela causa do Mestre. E não foi esse, e não é esse o desafio de Jesus para nós? Quando nós vemos lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, as palavras do Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A morrer pela causa do Mestre. Aquele que nós chamamos de incrédulo diz que nós precisamos ter a coragem de ir e morrer com o Mestre. Nunca esqueçamos o que diz a Escritura: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 36. Vamos nós também para que morramos com ele. Estamos dispostos a morrer com Cristo? Segunda lição:
o caminho do discipulado passa pelo caminho do aprendizado, de ter tudo esclarecido. Vejam, nós lemos o versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 14, mas no versículo 5 existe a pergunta de Tomé, que está inserida num contexto maior, em que Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e ele vai dizer que vai para o Pai, e diz: vocês sabem o caminho. Como é que nós não sabemos? E nós queremos certeza, nós queremos saber. Então, um crente sério, Jesus está celebrando a sua última Páscoa, são os seus últimos ensinamentos, e ele diz: eu vou para o Pai, vocês sabem o caminho. E ele diz: olha, Senhor, nós não sabemos. Vejam, ele fala em nome de todos. Mais uma vez, aqui poderia ser Pedro. Será que ele era irmãozinho de Pedro? Acessa esse apoio todo. Ele deixa claro que os discípulos estavam sem entender o que estava acontecendo, que precisavam ser esclarecidos. Eles estavam em dúvida. E ele toma a iniciativa para buscar respostas, para questionar, para que as dúvidas fossem dissipadas. E é justamente por causa desse esclarecimento, desse questionamento, que nós podemos afirmar e dizer que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, ele deseja um destino claro. Ele assume que tanto ele como os outros não sabem e precisam ser esclarecidos. Mais uma vez, ter dúvida não é pecado, não é errado. Querer respostas é querer ser esclarecido. Do mesmo modo que ele, Filipe, também ousou. Não é? Jesus faz uma afirmação e diz que quem o conhece, conhece o Pai. E aí Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí o Senhor vira para Filipe e diz: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. E o diálogo segue com o Senhor ensinando aos seus discípulos acerca dele e o Pai acerca dele e o Pai serem um. Tudo isso aconteceu por causa de uma pergunta. Por causa de uma pergunta. Foi: nós queremos saber o caminho. Falou que precisava ser esclarecido. Tu estás querendo ser esclarecido? Querendo que as tuas dúvidas sejam dissipadas? E por último, nós aprendemos que precisamos ter uma experiência pessoal e real com Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Por isso nós o chamamos de incrédulo. Passados 8 dias, o Senhor Jesus aparece. As portas estavam fechadas, Tomé estava presente. Jesus entra e diz: Pai seja convosco. E disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Por isso nós dizemos que ele é incrédulo. Mas foi a mesma reação dos outros quando as mulheres falaram. Isso me ensina que eu preciso ter a minha experiência.
testemunho dos outros é importante. Alegraram-se ao ver o Senhor Jesus. Tiveram essa experiência maravilhosa. Contaram a Tomé. Mas ele disse: olha, eu preciso ver. Eu quero ter essa experiência. Com os meus olhos, eu quero sentir e tocar. Alguns dizem que foi falta de fé, mas será que foi falta de fé? Ou será que foi um desejo de ver o seu Senhor ressuscitado? Ou será que foi um desejo de ter solidez naquilo que se vê? Eu prefiro crer que ele desejou a experiência que ele próprio. Isso eu não quero crer por causa dos outros. Eu quero crer porque eu tenho essa experiência. Porque se nós afirmarmos que é falta de fé, nós vamos ter que afirmar que os outros também a tiveram quando as mulheres disseram que o Senhor ressuscitou. Mas nós não dizemos isso. Então, para sermos discípulos autênticos e verdadeiros de Jesus, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Ele. Vai dizer assim: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Veja que Tomé, depois de ter tido essa experiência, ele olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Duas declarações fantásticas. Dizer Senhor meu é: a minha vida te pertence. Mas mais do que isso, tu és aquele a quem eu adoro, tu és aquele que eu reconheço que é o Deus de todas as coisas, é o Deus da minha vida e o Deus que eu devo adorar. Tu dizes isso. Se nós queremos caminhar com Jesus, se nós queremos ser pessoas que evangelizam, que exercem missões, nós precisamos ter as coisas bem claras e esclarecidas. Nós precisamos saber determinar e falar da nossa experiência com o Senhor. Nós precisamos estar dispostos a morrer por Ele, mas também, acima de tudo, nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém? Vamos orar. Desculpem, passei 5 minutos. Eu disse que falava em 5, passei 5. Vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu servo e pela vida dele, que teve a coragem de questionar, que teve a coragem de seguir até o final, de pedir para ter experiências pessoais contigo. E na nossa vida seja assim também. Que nós estejamos dispostos a morrer por ti e para ti. Que nós estejamos ansiando por respostas concretas. Que nós queiramos a cada dia ter a nossa experiência real e pessoal contigo. E agora despede-nos para os nossos lares. Que o teu amor, a tua paz, a tua graça e a comunhão do Deus Trino seja com essa igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.